O estudo da morfologia ventricular é importantíssimo para o entendimento espacial das estruturas centrais do cérebro. Nós observamos que os ventrículos são cavidades pares, simétricas, que ocupam os dois hemisférios cerebrais. Geralmente, o primeiro ventrículo é conhecido ou chamado de ventrículo cerebral esquerdo e o segundo ventrículo, ventrículo cerebral direito. Os ventrículos eles se dividem em cavidades que ocupam relações espaciais próprias com os hemisférios cerebrais e principalmente com os lobos cerebrais. Nós temos um corno anterior, que é a parte do ventrículo que se projeta em direção ao lobo frontal, a parte central que corresponde aproximadamente ao lobo parietal, um corno posterior que se projeta para o lobo occipital e um corno inferior que se projeta para o lobo temporal. Esse conjunto de cavidades estão interconectadas de cada lado e se projetam diretamente para o terceiro ventrículo através de uma comunicação pequena conhecida como forame interventricular, que eu vou demonstrar daqui a pouco. Bom, o estudo da parte central do corno anterior do ventrículo lateral é um estudo feito com certa dificuldade pela relação espacial, mas é importante que a gente conheça esses limites para que a gente possa relacionar as estruturas. Primeiro, tanto o limite anterior quanto o teto dessas estruturas é feito pelo corpo caloso. Nessa peça nós abrimos uma janela na estrutura do tronco do corpo caloso, exatamente para dar uma visão da estrutura interna e da luz do ventrículo. O joelho do corpo caloso faz o limite anterior do corno anterior. O septo pelúcido, que é essa estrutura, ele faz o limite medial entre os dois ventrículos laterais, tanto da parte central quanto do corno anterior. O ponto de referência importante também são os limites laterais feitos sempre pelo núcleo caudado. O corno anterior, o limite lateral é feito pela cabeça do caudado e a parte central, o limite lateral é feito pelo corpo do núcleo caudado. É possível ver de um lado e ver do outro lado. Na verdade, no corno anterior, a cabeça ela forma um pouco do assoalho e um pouco do limite lateral, já que ela tem uma posição mais inclinada. O marco limite entre o corno anterior e a parte central é o forame interventricular. Pode ser visto nesse ângulo de divisão como um pequeno orifício unindo o ventrículo lateral ao terceiro ventrículo, que está imediatamente abaixo. A parte central ela é formada pelo teto, que, como eu disse a vocês, foi retirado, que é feito pelo corpo caloso, quer dizer, todo o teto ele é revestido pelo corpo caloso, pelo tronco do corpo caloso. O limite medial é feito pelo septo pelúcido, e aqui eu tenho um limite lateral e um assoalho. Um assoalho e um limite lateral. O limite lateral, como eu disse, é feito pelo corpo do fórnix e duas estruturas interessantes. A estria terminal, que são fibras amídalo-hipotalâmicas, e uma pequena veia que acompanha a estria terminal, chamada de veia terminal ou veia tálamo-estriada. É possível observar nesse lado e também nesse outro lado. Olha, a estria terminal e próximo a ela a veia tálamo-estriada ou veia terminal. O assoalho ele é feito, primeiro, pela superfície dorsal do tálamo, que aqui é bem evidente, e por uma parte do corpo do fórnix. O tálamo faz o assoalho e a porção mais lateral do assoalho, e a porção mais medial é feita pelo fórnix. Nessa peça nós observamos também alguns resquícios de plexo coroide. Tanto o plexo coroide quanto a tela coroide, observa-se uma pequena parte dele aqui, também ajuda a formar esse assoalho da parte central do ventrículo lateral. Olha aqui, você observa aqui uma pequena parte do plexo coroide. Então, recapitulando, o assoalho é feito pelo fórnix, pelo plexo coroide e a tela coroide e pela superfície dorsal do tálamo. A parte central vai se continuar com o corno posterior e o corno inferior. Essa região espacial é conhecida como trígono colateral, porque ela abarca o corno posterior, o corno inferior
e a parte central. O corno posterior, todos os limites são feitos pelas estruturas do corpo caloso. É possível observar que o esplênio e o tronco se projetam posteriormente, formando o teto do corno posterior. Retirando a estrutura do corpo caloso, tanto do fósseis posterior como a parte do tapetum, que forma esses limites do teto, nós podemos observar aqui que o corno posterior ele possui uma pequena elevação mais baixa, chamada de calcar aves, que é essa elevação feita pelo sulco calcarino, e logo acima uma elevação feita pelo próprio esplênio do corpo caloso, conhecido como bulbo do corno posterior. Continuando o foco em direção ao corno inferior, nós observamos que o assoalho é feito pela uma estrutura conhecida como eminência colateral, é essa elevação aqui feita pelo sulco colateral, e grande parte dessa estrutura de assoalho é feita pelo hipocampo. É a estrutura que mais chama atenção no corno inferior é o hipocampo. Notem vocês que ele forma esse assoalho. O teto e o limite lateral são feitos pelo corpo caloso, que, é claro, foi arrancado para que você evidenciasse a luz do ventrículo. Dando um detalhe no assoalho do corno inferior, nós observamos então o hipocampo, também conhecido como corno de Ammon. Essa parte mais anterior é conhecida como pés do hipocampo. Essa região superior ela é coberta pelo plexo coróide do corno inferior. É interessante observar na estrutura mais superior do hipocampo uma elevação formada por fibras que saem do hipocampo em direção ao corpo mamilar, conhecidas como fímbria do hipocampo. A fímbria do hipocampo, esse conjunto de fibras, vai se transformar na perna do fórnix, que depois se transforma em corpo e em coluna e chega ao corpo mamilar. Então, essa estrutura é uma estrutura bastante importante no assoalho do ventrículo, do corno inferior do ventrículo lateral. Apesar da gente não observar nesse tipo de peça, é importante salientar que nós temos a projeção no teto do corno inferior da cauda do núcleo caudado e também do complexo amigdaloide na porção mais anterior do teto do corno inferior. Bom, essa peça é uma peça que complementa a peça que nós estudamos anteriormente, em que nós retiramos as estruturas do corpo caloso e expusemos o corno inferior, o corno posterior, a região de trígono colateral e uma porção da parte central do ventrículo lateral. Notam vocês aqui o hipocampo, a eminência colateral. Aqui nós observamos o corno posterior com o bulbo do corno posterior e o calcaraves. É interessante a gente observar na região posterior a formação da fímbria do hipocampo, constituindo a perna do fórnix. Numa visão um pouco mais posterior, no outro ângulo de abordagem, nós observamos aqui os dois fórnix se formando, veja, as duas fibras do hipocampo estão se unindo, formando as duas pernas do fórnix. Essa região aqui nós temos a chamada comissura do hipocampo, ou comissura do fórnix, onde ocorre uma troca de fibra das estruturas hipocampais. O fórnix se dirige anteriormente, se une na linha média sem trocar fibras, passa muito próximo um do outro, formando o chamado corpo do fórnix. Veja a relação do fórnix com o assoalho da parte central. Aqui nós observamos os dois tálamos, superfície dorsal do tálamo, uma pequena parte do plexo coroide e corpo do fórnix, formando então parte do assoalho com essas estruturas que eu acabei de relatar. Nesse outro ângulo de visão, nós terminamos a dissecção do fórnix, nós retiramos aqui uma parte do tálamo e observamos aqui a coluna do fórnix chegando diretamente nos corpos mamilares, no fórnix direito, no corpo mamilar direito e o fórnix esquerdo no corpo mamilar esquerdo. Essa estrutura aqui é conhecida como coluna do fórnix. Anatomicamente, foi dissecado também a comissura anterior. Esse tipo de preparo é um preparo bastante delicado, de difícil dissecção. Nós fizemos aqui no Laboratório de Estudos Neuroanatômicos da UF, com o objetivo de mostrar exatamente essa relação das estruturas que formam o sistema límbico e as estruturas do ventrículo lateral. Então, fechando
As informações, nós temos aqui o hipocampo no corno inferior, dando origem na transição da parte do corno inferior para a parte central, dando origem à fímbria do hipocampo e perna do fónix.